Foi domingo passado, e a semana passada, por coincidência, nós estávamos conversando sobre a campanha do Quilo. E hoje vem Toninho aqui e vai conversar, né, Toninho? Conversar. O ano passado ele esteve conosco, está voltando em dezembro, está voltando agora, tá? Para relembrar, para conversar. É um tema que ele é contagiante, ele emociona a gente, porque na verdade é uma coisa que a gente tem muito amor quando a gente faz. Muito amor. A gente leva amor e recebe amor. A gente tem que, assim, sempre falar disso aqui. Tá? Tá na nossa hora. Seu Getúlio, pessoal aqui da galera daqui, a gente vai para a prece, para a nossa prece, para o passe. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Muita paz para todos. Deus nos abençoe, nos proteja. Vamos para cá, Antônio. Hoje nós temos o prazer de receber nosso irmão Antônio aqui, lá da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, antiga Escola Central do Quilo. A gente já fez algumas campanhas juntos, por aí, por esse meio do mundo. E a tarefa de Antônio é divulgar a campanha. Todos nós, legionários do Quilo, temos essa tarefa. Por onde passa, a gente deixar a marca que ali passou um seguidor de Jesus, trabalhando a humildade e a simplicidade, que é um aconselhamento do mundo espiritual para todos nós. Domingo nós tivemos campanha do Quilo aqui, foi uma bênção aqui nessa cidade, uma beleza. Então quem tem fome de Jesus, se quiser vir se alimentar, é o segundo domingo do mês, todo mês a gente tem aqui, de 8 às 11 da manhã, a campanha do Quilo. Ah, mas eu não sei fazer, aprende na hora. Eu estou com dor na coluna, vai um juntinho ali para receber os donativos, não é? Eu tenho vergonha, a gente fecha os olhos, tira a mão, pede, a segunda de diante já não tem mais vergonha, não é? Nós estamos pedindo para quem precisa, em nome de Jesus. Não sei se o tema que o Tonho vai falar hoje é sobre a campanha do Quilo, né? Eu acho difícil que não seja. E nós vamos estar fazendo o congresso aí no ano que vem, Congresso Nacional de Campanha do Quilo. A gente vai estar ajudando uns os outros aí a divulgar esse trabalho. E o sobrinho Galileu com certeza vai estar lá presente com a gente. Tá bom? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia belíssimo que está terminando, por essa noite maravilhosa que está começando. E que nós, Senhor, aqui nos apresentamos para as tarefinhas, cheio de imperfeições ainda, mas com muita vontade de acertar, Senhor. Abençoa nossos bons propósitos, nos fortalece nessa caminhada. Que esse ponto de luz possa, através do exemplo, levar a mensagem de Jesus a todas as criaturas. Ajuda, Senhor, nossos irmãos que estão doentes, estão nos hospitais, estão em casas, estão nos presídios, os nossos irmãos suicidas. Mas te rogamos também por aqueles que estão nas frentes de batalha, lá do outro lado do mundo, muitas vezes brigando sem saber por quê. Ajuda os dirigentes que estão reunidos lá em Belém do Pará, sobre o clima da terra, as propostas, Senhor. Ilumina cada representante ali para tomar decisões corretas. E a nós que aqui estamos, nos abençoe e nos proteja. Ajude nosso irmão Toninho na palestra que ele vai dar, que seja inspirado, como sempre, pelos bons espíritos, e que a gente saia daqui com a certeza do dever cumprido. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
Mãe, livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege de guarda, nos governa, nos ilumina. Amém. Bom trabalho para todos, que Deus nos abençoe. Posso passar para a Tony direto ou tem alguém que vai coordenar? Dona Clara de Assis. Obrigada. Tá vendo só? Boa noite, minha gente. Boa noite. Já falaram que só, né, do nosso palestrante. Vamos nos assentar, só para a gente começar, então, a nossa palestra. Toninho vai sentar só para começar, né, Toninho? Porque daqui a pouco vai se levantar. Não é, José, vem pra cá também? Chega pra cá? Vem não? Então tá certo. Então, gente, deixa eu só puxar pra cá. Tanto o Sérgio quanto o Getúlio já falaram um pouquinho sobre o nosso tema, né? Antônio Alves é o nosso convidado e é um especialista no assunto da campanha do quilo. Ele vai trazer o tema pra gente, é a multiplicação do quilo, quando o amor se faz pão. Antônio é da Fraternidade do Quilo. E aqui, todo mundo aqui é aqui de Xande Cruz. Todo mundo aqui é de Xande Cruz. Todo mundo que está aqui é de Xande Cruz. Não, tem gente de fora. E todo mundo já viu a campanha do Quilo acontecer, ser realizada? Não. Aqui em Xande Cruz, vocês já viram a campanha do Quilo batendo na casa de vocês ou nas ruas? Sim. E o que é que vocês sentem? Ou quando vem a campanha, ou quando recebem os voluntários na casa de vocês? Estou começando, fazendo essa provocação aqui com sua licença, viu, Toninho? O que é que vocês sentem? Ró, Dona Fernanda, a senhora? Eu nunca vejo, porque eu moro em casa de trás. Não viu ainda, tu já viu, Ró? Não viram ainda não. Quem viu? O que é que... Sabe o que é que significa essa campanha? Pois então, vou deixar ele falar um pouquinho mais e fazer o convite, reforçar o convite que Getúlio disse, que todos vocês podem participar no segundo domingo de cada mês. A gente está participando aqui da campanha do Quilo e todos são muito bem-vindos. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre a importância da campanha do Quilo e de todos participarem. Muito bem, contigo, nós vamos até as 7, porque ainda está cedinho, ó, 6 e 5. Simbora. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, espíritos amigos aqui presentes, que a divina paz de Jesus continue em nossos corações, não é isso? E em nossas consciências, que a doutrina espírita é doutrina de quê? De instrução e de amor, não é isso? Então a gente está aqui primeiro trazendo um abraço dos que fazem Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, que é uma instituição que organiza o movimento de campanha do Quilo por aí afora desse Brasil, certo? Nosso trabalho é estimular para que as instituições espíritas e não espíritas conseguem realizem esse trabalho. E nossa irmã Clara falou muito bem, né? Pedirmos de quem tem para auxiliarmos a quem precisa. E todos nós precisamos, não é isso? Todos nós precisamos. E o trabalho tem uma característica tão interessante que na hora que você perde, você está doando, você está dando. Por quê? Porque quando a gente vai entrar em contato com aquele que doa, ele está precisando muito mais do que aquele que a gente está levando o pão. Vocês sabiam disso? Quando perguntaram a Chico Xavier, numa entrevista que foi feita ao Chico, Chico, o que é a campanha do Quilo? O que é a campanha do Quilo? Chico responde, campanha do Quilo é levarmos a doutrina espírita em forma de exemplo de atitude à população, à comunidade.
a gente tira o centro espírita, a gente tira essa filosofia que vocês estão aqui estudando, aprendendo, e vamos de casa em casa, em todos os recantos, nas comunidades mais singelas, nas grandes mansões, aos edifícios. E o que significa isso? Jesus, quando passou aqui, que ele termina aquela parte da missão inicial dele, junto aos encarnados, não é isso? O que é que Jesus diz? E de pregar a todas as criaturas em todos os lugares. Então, campanha do Quilo é o ir de pregar. Quem vai pregar? Quem vai pregar? Quem é? Você. Você é o mensageiro de Jesus. Está compreendendo? Não tem escolha, não é o preparado, não. E como você prega? Como é que você prega Jesus? Como é que a gente prega Jesus? São Francisco de Assis, no derradeiro momento da passagem dele para o outro lado da vida, ele reúne o grupo que ele liderava e diz assim: vamos pregar o Evangelho de Jesus em toda a intensidade, falando o mínimo possível. Quem diz é São Francisco. Antônio de Pádua, que é o secretário dele, Santo Antônio de Pádua, diz assim como: parem as palavras e façam-se as obras, as atitudes. E quem vai fazer? Você. Quem vai fazer é você. Como? Aí você sai, tem o preparo aqui, a gente se condiciona, não é? Porque a gente pode ter atrapalho, raramente, né? Tem muita música, muita ligeira. Então a gente sai com aquela consciência do trabalho que a gente vai realizar lá. E o que é que a gente encontra em cada lado? O que é que a gente encontra? Necessidade, de sabor, problemas. E é justamente aí onde você entra, com palavras singelas, com palavras singelas. Não esqueça, fazendo campanha aqui na cidade de Vicência. Era um dia disso, estava chuviscando e passei na casa, o som estava alto, né? E eu digo, chamei, ninguém atendeu. Quando eu ia na esquina da rua, só um cidadão sem camisa, olha para mim e fala assim: moço, com um pacote de arroz aqui no braço. Aí eu voltei, ele olhou assim para mim assustado, ele disse: pulou a minha casa, não faça isso comigo não. Aí eu me assustei, eu digo: não faça isso, não faça isso. Mas eu olhei, ele dava um apelo, ele estava me apelando para mim. E eu olhei para ele, entendi, eu disse: você está sofrendo muito, não está? Ele disse: estou. Eu digo: posso lhe abraçar? Ele disse: abraça. Aí eu abracei. Ele chorava, ele chorava. Você já viu? Você já. Essa campanha do Quilo. Essa campanha. Estão compreendendo o que é campanha do Quilo? Estão compreendendo o que é campanha do Quilo? Campanha de Ponta Amaral, que é, já tu conhece muito bem, você conhece, irmão, de Luzia, que era esposa de Avília Sobreira, fazendo campanha do Quilo ali no cruzamento, pelo irmão Gertrudes, no cruzamento do shopping Plaza, né? Ali em Casa Forte. A gente muitas vezes fica meio assustadozinho, né? Com as pessoas passando, observando, certo? Mas a gente se mantém. E Amaral lá, campanha do Quilo, em nome de Jesus, no carro, entregando para um carro, a porta aberta, campanha do Quilo, em nome de Jesus, o homem ficou só olhando para Amaral. Amaral entregou a mensagem a ele, e Amaral olhou no banco do carro, o carona que estava vazio com um revólver. Estava virando. Amaral olhou, ficou assustado, né? E o homem em silêncio foi embora.
Quando a campanha estava terminando, lá veio o carro, veio o homem. Parou o carro junto a ele, tá certo? Parou o carro junto a ele. O homem desceu, deu um abraço com ele e chorou. Eu ia matar minha companheira. Estão compreendendo o que é campanha do quilo? Você sai, você é o anjo. Você se transforma, você qualquer um se transforma no anjo de Jesus. Eu ia matar minha companheira. Mas essa mensagem que você me deu, essa mensagem salvou a minha vida e a vida dela. Eu refleti, joguei a arma no rio. E vim agradecer a você. Olha, gente, se a gente não sai daqui, quem vai chegar a nós? Aí vocês perguntam, é por isso que eu não estou vendo aquilo. Onde ela começa? Gente, a campanha do quilo começa na parte mais maravilhosa da história do cristianismo. Irmã, nesse instante eu estava falando de tu, mas ninguém disse. Que Jesus disse, eu não me lembro dela não. Aí eu falei, faz muita campanha do quilo junto. E hoje você está aqui, não. Ela está na Nova Acrópolis, hoje. Meu filho está lá. Para a gente ter a ideia da beleza. Quem? Aquela que mais amou. Maria Madalena. A humanidade faz aquele pré-julgamento, né, do preconceito, a gente não faz. E quando no encontro notável dela com Jesus, muito bem escrito, por Humberto Campos, na Boa Nova, descreve o encontro dela com Jesus. A gente se emociona, a gente chora, porque a gente entende o processo da falha humana, do meu sofrimento, da forma do meu deslizes, que muitas vezes aquilo que a gente comentava no carro, o que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero fazer é o que faço, já diz o apóstolo Paulo, não é isso? Então, ela encontra com Jesus, muda, e tem aquele momento extraordinário de uma reunião de desobsessão entre ela e Jesus, que o afasta de 7 espíritos. Imagina o diálogo na casa de Pedro, que lá Humberto de Campos descreve, entre Madalena e Jesus. Ela confessa a ele todos os seus problemas, todos os seus dramas, ele entender e a liberar de 7 entidades que a prejudicavam e faziam com que ela não conseguisse aquele conteúdo extraordinário de amor à humanidade que ela tem, aquela capacidade de servir que ela tinha. E quando o elo dela com Jesus é tão intenso que nenhum outro apóstolo, João Evangelista, a gente coloca, não é? Tem essa sintonia com o Divino Mestre. E quando ele parte, a quem Jesus primeiro se apresenta, a Madalena. Mas, quando Jesus se faz a despedida e dá a missão para nós aqui presentes continuarmos, tanto é, veja que você lê Humberto de Campos, os 500 da Galileia, os 72, todos os espíritos que já começavam a trabalhar na continuação da grande lição dos evangelhos deixados por Jesus através dos tempos, gente. Como é extraordinário. Aí Madalena não fica com os apóstolos, ela vai para onde? Onde é que Madalena vai? Vocês lembram? Quem já leu? Qual o destino de Maria Madalena? Os apóstolos, houve uma divergência e ela não ficou com eles. Foi cuidar dos e das crianças cujos pais tinham se encarnado, mas que viviam na comunidade mesmo sem ser leproso. E diz Humberto de Campos, ali ela passa a organizar o que, gente? O trabalho do... Uma ajuda em nome de Jesus. Ela começa ali. Então nós simbolizamos como a primeira trabalhadora do quilo da história do cristianismo. Está entendendo? Porque ela saía com as crianças mendigando pelas ruas daquela cidade da Palestina antiga, essa esmola que hoje nós pedimos. Não sou eu que digo, não.
são as referências históricas do processo de amadurecimento nosso nas lições desses grandes espíritos, né, que descem da queda à luz, onde a gente deve estar. Desencarna, o próprio Jesus vem a buscar, mas aí como é que fica a história do purgatório? Campanha do Quilo, naquele tempo não tinha o nome de Campanha do Quilo, porque o nome é dado por São Vicente de Paulo, entendeu? São Vicente de Paulo, aí a gente vai começar a entender o que é o seguinte purgatório. Aí, gente, tudo tem crise, e a gente é fácil, a gente é fácil, né? Problemático, confuseiro, tira pela briga em casa, ainda hoje eu estava no hospital, fazendo a conciliação de pessoas queridas, não é? Porque nós não somos fáceis. Eu estava buscando resgatar a família da consciência de nossas imperfeições e a necessidade que a gente tem de se amar. E o cristianismo, nos seus primeiros tempos, estava passando por uma crise. Por quê? Aí a gente vai entender a crise. Olha como começa a campanha do Quilo organizada. A gente teve a referência de Maria Madalena, certo? Mas o cristianismo estava passando por um problema sério. Sabe por quê? O cristianismo nasce no judaísmo, vocês sabem. Então ele estava absorvendo as ideias do judaísmo. Estava se tornando mais uma seita judaica. Não esse cristianismo na essência da filosofia do Cristo. Aí Paulo de Tarso não gosta disso, e decide exigir do apóstolo Pedro, porque a gente que o cristianismo tivesse a essência do Cristo. E o grande problema era a circuncisão, que era o ponto de celeuma na época. Assim como os judeus, os homens são circuncisados, também os cristãos, para se tornar cristãos, né, ainda não tinha o nome de cristão, porque Lucas ainda não tinha chegado, para se tornar cristão, tinha que circuncisar os homens. E Paulo exigiu de Pedro e marcaram lá para Jerusalém. Paulo saiu de Antioquia, onde ele morava, leva com ele Barnabé e o jovem Tito, mas na noite da reunião não deixaram o Tito participar das reuniões, das discussões. Por quê? Porque Tito era grego e não era circuncisado, então não entra aqui. Olha, a casa do Cristo não podia entrar mulher para participar da reunião, nem não judeu, só judeu. Aí Paulo bate na mesa e diz, de jeito nenhum, tem que entrar. Entra, não entra, Tiago, o famoso Tiagão, certo? Diz, não, tem que não entra de jeito nenhum. Aí Pedro disse, ô Tiago, se a gente circuncisar Tito, você aceita que ele participe? Aceita. Paulo, você aceita? Aceita. Está definido. Né? Olha, circuncisão. No outro dia, na outra noite, nós iniciaremos as discussões do destino do cristianismo. Veja que momento épico na história da humanidade, certo? Se você lê os Atos dos Apóstolos, e Emmanuel depois esclarece na obra Paulo Estevão, a gente sente como foi o processo da afirmação do cristianismo de Jesus. Aí de noite, Paulo entra chateado nos aposentos de Pedro, ele Barnabé, encontra João Evangelista, que sempre estava em companhia de Pedro, certo? E diz, aí já começa, você está iniciando o objetivo do trabalho de Jesus. Aí começa a campanha do Piraquim. Aí Pedro diz assim para ele, Paulo, quantas pessoas assistidas tem aqui? Mais de uma centena. São mais de 100 pratos de sopa só na hora da refeição. Fora o almoço, fora remédio, fora o quê? Todo um serviço de uma estrutura. Como arrumar dinheiro para manter isso, João? Como é que a gente vai arrumar dinheiro para manter aqui? A gente que faz a obra tem dinheiro para isso, porque a gente bota, mas o dinheiro não dá, né? Não é isso? Aí
Pedro diz assim para Paulo: olha, eu ia abandonar essa obra, porque nós dependemos dos judeus, porque quem ajuda, faz a manutenção todinha, são os judeus, mas os judeus só entram para dar o dinheiro se a gente adotar as práticas judaicas no cristianismo. Aqui começa com o conflito, né? Aí Pedro diz assim a Paulo: preste atenção na frase que eu vou falar agora, viu? É uma frase que é a gente. Pedro diz para Paulo assim: eu ia sair daqui, que eu não estava aguentando mais os judeus, não. E na hora que eu vou saindo, quem me aparece? Jesus de Nazaré. Fazia tempo que eu não aparecia. Está lá a descrição no livro Paulo Esteves de Amanda, certo? Psicografia de Chico Xavier. Olha, Jesus aparece a ele e diz assim: eu que Jesus disse para Pedro, para não ir embora, né? Pedro, deixai de lado os teus caprichos pessoais. Tu tem muito? Eu tenho. Vocês têm? Quando a gente chega, a gente quer impor o quê? Não é? A gente só está dentro do trabalho se o capricho pessoal da gente prevalecer. Jesus diz para Pedro: deixa de lado dos teus caprichos pessoais e cuida, meu filho, dos filhos do Calvário. Nunca me esqueça desse termo, filhos do Calvário, porque no mundo espiritual, as obras como memória de um suicídio, tormento de obsessão e outras, sempre vão se referir a nós espíritas como filhos do Calvário. Por quê? Porque somos filhos da dor e do sofrimento. Você pode estar aí se sentindo bem, mas não se iluda não. Na próxima reencarnação você vai ser o que mendicante, o que precisa. E como você vai ter o apoio? Então Jesus diz: o objetivo da missão, do trabalho de Jesus é o cuidar dos filhos do Calvário. Nenhuma igreja, nenhuma obra se faça se aqui dentro não adentrar os mais necessitados. Não podemos rejeitar ninguém. Aqui não é uma casa para só entrar gente bonita, cheirosa, perfumada, de boa, não. Aqui é a casa para entrar quem não tem a roupa para vestir, quem chega maltrapilho, quem necessita da comida da alma e da comida do corpo. É isso que Jesus diz a Pedro. Aí Pedro responde para Paulo assim: Paulo, desde este dia, meu único objetivo é cuidar das velhinhas que chegam aqui, das crianças sem pai, das pessoas doentes. E se eu não conseguir resolver os problemas daquele que nos busca, mas eu tenho um afago, um sorriso e um amor para dar. Estão compreendendo que é cristianismo? Então, nós temos que manter isso aqui. Aí Paulo, inteligente, vai de um lado a outro e diz assim: mas a gente tem que... A obra é de quem? A obra é dos judeus? A obra é dos cristãos? Não, a obra é de todo mundo. Então vamos buscar ajuda aonde? Todo mundo. Estão entendendo como começa a campanha? Está na obra. Paulo Estevão, lutas pelo Evangelho, capítulo 5. Está lá, leia. Eu leio e releio, estou relendo. Para quê? Para que aquilo não saia da minha mente, para que a gente tenha consciência de que é a campanha do Filho. Aí Paulo diz: então, se vivo por Jesus de Nazaré, a partir de hoje, vamos pedir a quem tem para dar a quem não tem. E Emmanuel diz lá claramente na obra: estava assim elaborado o maior projeto que a humanidade teria, a quem Paulo se dedicaria até os últimos anos de sua vida. Então Paulo saiu, gente, por todo mundo conhecido, fazendo o quê? Implantando nas igrejas do caminho serviço de campanha do quilo, serviço da oferta. Aonde a gente encontra isso? Na Bíblia. Começa em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ia ser condenado como Jesus, e ele diz assim claramente: o que é que vocês vão fazer comigo? Se a única coisa que eu faço é buscar esmola e dar oferta para o meu povo. O texto é do Atos dos Apóstolos lá na Bíblia. É bem claro. O que eu faço é isso. E o governador faz assim: é mesmo, eu vou matar o caba, que o caba só está fazendo bem.
Aí quando Paulo evoca o direito de cidadão romano e pede para ser julgado por César em Roma, e começa aí a grande trajetória da história de Paulo até ser, né, lá morto por intermédio do Nero. Gente, aí Paulo sai jogando. Onde a gente encontra isso? Carta de Paulo, Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Preste atenção, são 2 capítulos de Paulo exclusivamente dedicados ao serviço de campanha do Quilo. Quem tem internet em casa, o Google, coloque lá aquela falada de Ciro Moreira, que tem uma voz bonita, coloque lá a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, capítulo 8, capítulo 9. É uma verdadeira aula de organização de campanha do Quilo, de oferta, e a igreja de Macedônia, e as igrejas da Galácia, está compreendendo arrecadar para quê? Para a manutenção da obra do Cristo. A obra do Cristo é falar bonito, é rezar, não. Qual é a maior oração? Como diz Francisco, e assim é a atitude. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro. Essa é a raiz, é a base. E assim, o trabalho de campanha do Quilo se estrutura, minha gente, no cristianismo. E ele vai, porque cada igreja que se notabiliza, a base dela é isso. Mas, na história da humanidade, a gente é meio problemático, né? A gente segue a ideia de Jesus, a gente muda para o nosso gosto. Na história, gente, desse cristianismo bonito, você já ouviu falar de Constantino, primeiro já? Imperador romano, acaba sabido. O que foi que ele fez? Ele observou que dentro do grupo dele, de 5 soldados, 2 já eram cristãos. Você que pensa, e um já estava pendente, só 2 que não era. Que ideia é essa? Eu vou trazer o cristianismo para dentro do império. Convocou todos os bispos, depois dele voltar, né, no ano 313. Depois dele voltar lá numa batalha, em 311, ele proclama o Edito de Milão e diz que a partir de hoje não se persegue mais religião e o cristianismo é livre e aberto. Acabou essa perseguição. A mãe dele era cristã, e a igreja depois colocou o nome dela de Santa Mônica, certo? E ele trouxe todos os líderes que se davam o nome de bispos na época, onde tinha o cristianismo, para dentro do palácio imperial. E lá foi criado o que, gente? O ministério do império, de nome que passou a ser, vocês conhecem muito bem hoje, o Vaticano, em Roma, começa assim. Onde tudo que se fizesse em nome de Cristo deveria passar no crivo do poder do império. Vai dar certo esse negócio? Vai? Tem? Religião agora vai ser decidido lá no Congresso. Não tem gente que quer isso, né? Vamos misturar religião com política, não é isso? Deu certo? O cristão tornou-se o quê? Inquisidor, cruzada, nunca se matou tanto em nome de Jesus. Nunca se matou tanto em nome de Jesus. Imagina Jesus lá do outro lado. Ele, antes de partir, disse a um dos evangelistas, que foi a João Evangelista, que ele seria o único que não morreria. Seria o único que ficaria aqui para dar continuidade ao cuidado e ao trabalho do projeto de trabalho do Cristo. Ao cuidado. Então, lá para o ano de 1200 e pouco, memória falha, um jovenzinho que vocês conhecem, né? E depois ele adotou o nome de Francisco, percorria as ruas da cidade de Assis, numa igreja quebrada, caída. Ele escuta o quê? Ele estava refletindo. E ele escuta uma frase
que diz assim no ouvido dele. Que coisa linda! Francisco reconstrói a minha igreja. Eu não tinha igreja de templo, de gente de bonito, de organização, tudo bonito, tudo perfeito. Lá de ouro, a roupa era de ouro, gente. Dinheiro e organização faltava. Jesus estava ali. É nisso que a gente tem que entender o projeto, o processo de Jesus de Nazaré. Ele chega para o jovem e diz: Francisco reconstrói a minha igreja. E Francisco relembra da reencarnação dele como João o Evangelista, aquele apóstolo que Jesus chamava de meu avô, o apóstolo amado, assume a tarefa. Oh, coisa linda! Como foi, João, que São Francisco assumiu a tarefa? Como foi, gente? Se livrou de tudo que era bem material, se vestiu num saco de estopa e foi fazer o que, gente? Foi fazer o quê? Hein? Foi São Francisco, foi fazer para reconstruir a igreja de Jesus. Criou a ordem dos frades mendicantes. O que era isso? O irmão ali em nome de Jesus para os pobres. Onde a gente tem que trazer para dentro da igreja de Jesus os mais necessitados, os mais sofredores, essa consciência que Jesus sempre nos deu. Ontem à noite eu estava meditando, eu faço uma meditação esquisita, porque eu digo, eu nunca vi, a gente lê o Evangelho de trás para frente, frente para trás, eu nunca vi Jesus dizer assim: os ricos estão na boa, os ricos vão para o céu. Eu nunca vi. Jesus fala isso, os pobres. Jesus diz: ai de vós ricos, porque chorarei. Sabe? Às vezes a gente não entende isso. É mais fácil o camelo entrar no fundo da agora do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque na hora que você adentra ao luxo, à riqueza, ao bem, a gente se distancia do compromisso de regeneração e do compromisso maior: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu amar uma pessoa cheirosa, bonita, com bons papos é muito gostoso, mas bota na minha frente uma pessoa doente, cheia de ferida, eu vou amar? Mas é a mesma pessoa na consciência espírita do outro consolador, não é isso? Então Francisco de Assis deu essa dinâmica extraordinária do serviço expeditório em nome de Jesus, essa campanha do tiro que a gente dá continuidade no dia de hoje. Para por aí, não, porque São Domingos de Gusmão, que eram os dominicanos, os frades inteligentíssimos, da qual Santo Antônio de Pádua era um dos doutores da igreja, quando conhece a ordem de São Francisco, muda e torna-se franciscano e vai esmolar. Então são estabelecidos ordem mendicante. Certa vez perguntaram para mim: mas o grande vulto do cristianismo, Santo Agostinho, não é? O ser que filosoficamente deu a dinâmica ao cristianismo, que fez a humanidade despertar dentro do ponto de vista filosófico, ele fazia peditório, fazia, parece que claro, ler a biografia dele. Aí você faz a indagação: por que, meu Deus, aqueles seres mais conceituados, inteligentes, como Teresa d'Ávila, que foi considerada a mulher mais inteligente que nós tivemos, desce Josenildo para se transformar como pedinte e vai pelas ruas da cidade pedir uma esmola para os pobres, e abraça os pobres e dá aquela esmola que ele traz. Então, nesse trabalho tem alguma coisa de interessante que todos nós podemos fazer. Não é isso? Então, gente, esse trabalho tem uma dinâmica extraordinária, mas Jesus, na sua programação, para chegarmos à terceira revelação, ao Espiritismo, isso que a gente vivencia aqui tão gostoso, Jesus traz a outra figura lá por 1685, chamado São Vicente de Paulo. Vocês conhecem o termo? Fora da caridade não há salvação. Conhece? A terminologia caridade, quem trouxe para a humanidade em toda a dimensão que a gente possa conhecer é São Vicente de Paulo. Leia a biografia dele. Por quê? Porque ele organizou
serviço de esmolar pelas ruas para manutenção das obras sociais que ele criava. Aí é daí, dentro das nossas pesquisas, de mais de 50 anos, que começa o termo campanha do quilo de mercadoria. Certo? É tão interessante a presença de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo, no serviço de peditório, quando na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entende Jesus? No desfecho da lição, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre esmola. É problema da esmola? E o Espírito de Verdade traz quem para responder? São Vicente de Paulo. Gente, estude a pergunta 88A sobre o que é caridade e o que é esmola. Aí a gente aprende a amar o ser menor, o ser pequenino, o vírus, a barata, tudo é obra da criação, a pulga, o cachorro. Vocês entendem, porque na minha época, que é mais antiga, eu estou com 73 anos, na minha época, como se tratava cachorro, como era do quintal de casa, era o gato, a gente fazia o quê? Só tinha direito à comida que sobrasse da mesa. Estou errado, porque é mais antigo. Como é que se trata de gato e cachorro hoje? É dentro de cima da cama. Tem uma conhecida que é médica, 3 cachorros, ela chega para dormir, os 3, tem que ficar conversando, por em cima dela, e aquela agarrada, não é? Eu digo, meu Deus, isso é um exagero. De onde vem essa consciência, se não da consciência do amor ao menor, gente? Estão compreendendo? Aí a gente começa a amar o animalzinho. Ninguém maltrata cachorro, agora é lei, né? Está preso. E vamos entrar nos outros animais. Veja que nível a humanidade começa a trazer uma consciência crística dentro da necessidade de cuidarmos dos mais fracos e dos mais frágeis. É isso. Verdadeira caridade, conforme entende Jesus. Mas a gente, Frederico Ozanam, um intelectual de Paris, nos idos de 1800 e pouco, ele pega a ideia de Francisco, de São Vicente de Paulo, é muito nome, né, gente? Pega a ideia de São Vicente de Paulo e recria a campanha do quilo conforme São Vicente de Paulo criava nas ruas de Paris. Ele recria e espalha a campanha do quilo pelo mundo inteiro. A campanha do quilo espalha-se por todos os países dentro do catolicismo. Aí a gente abre uma adenda. Vocês conhecem o trabalho de Chico Xavier? Conhece, né? Todo mundo aqui conhece. É fácil Chico Xavier reencarnar e fazer um trabalho na dimensão que ele faz? É fácil? Jesus, quando veio, quem primeiro veio, João Batista, não foi isso? Para preparar a atmosfera fluídica para Jesus. Para Chico Xavier, quem veio, Eurípides Barçanufo, certo? Foi aquele que primeiro veio, desbravou, e Eurípides Barçanufo era o quê? Era da ordem de São Vicente de Paulo, era vicentino, fazia campanha do quilo na igreja. Quando ele se torna espírita, logo jovenzinho, ele leva a campanha do quilo para o centro espírita. Certo, gente? Leva a campanha do quilo para o centro espírita. Por quê? Porque ele traz que vale a ideia, não é o nome, não é o grupo, mas é a ideia do bem. E esse trabalho, como chega ao meio espírita? Chega por intermédio dessa figura que a gente tem um verdadeiro amor por ele, amor paternal, que é Elias Alberto Sobreira. Elias Sobreira já nasceu para o bem, viu, gente? Eu, Getúlio, nós convivemos com ele morreu nos braços de Getúlio, a esposa dele morreu nos meus braços, Luzia, que Getúlio se afastou e eu fiquei cuidando dela, ele veio assumir esses compromissos. E Elias Sobreira, desde menino, ele tinha inclinação para o bem. E quando ele tinha 17 anos, ingressou no Espiritismo. Mas quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, ele disse a mim, ele vinha tanto sofrimento, tanta necessidade, ele passava dado o soldo dele, que ele era militar do Exército. E isso em 1927, passava dado o soldo dele, mas o dinheiro não estava. Aí ele teve a ideia, o que é que eu vou fazer? Em 1929, ele organizou uma mochilinha, foi para a porta do quartel no dia de soldo
e fazia assim: meu amigo, você quer ajudar os velhos, famintos e as viúvas que ninguém cuida dela? Dê uma ajudazinha. Imagina um militar na história da humanidade. E ele disse, aí o pessoal começou a contribuir, eu moraquei dentro do quartel. Aí eu pedia só aos praças, mas eu vi que os praças davam a partir, comecei a partir aos superiores. E na história do cristianismo a gente não teve uma passagem de beleza tão simbólica como a atitude de Maria Soberana. E ele disse que animou-se e recolhia tudo aquilo que ele conseguia, chegava na favela. Imagina como era Rio de Janeiro, 1929, 1930, egresso da escravidão, choupana, favelas, não é? Tinto de zinco. Ele adentrava lá, a situação era crítica. Eu levava a cesta básica, eu levava o remedinho, eu passava o fim de semana trabalhando lá, cobrindo as casas, os tetos, trocando. O que eu podia fazer, eu fazia. Aí um dia, já em 1938, ele vinha no trem, chega um senhor, veio com o evangelho e diz assim sobre ele: você é espírita? Senhor, o senhor é espírita? Sou. Os dois se sentam, começa a conversar. Né? O nome do homem era Jaime. Né? Eu já o Vieira. Aí ele disse assim, Jaime Vieira disse assim: ó, sobrinho, eu faço um trabalho chamado Campanha do Quilo, certo? Lá no Centro Espírita Amor e Luz João Batista, lá no bairro de Campo. Você não quer participar, não? Está no livro, eu já faço. Então a campanha do Quilo tinha começado em agosto de 1938. No começo do mês, no fim do mês, Elia Sobrita já estava. Começou em julho de 38, em agosto de 38, Sobrita já estava lá, campanha do Quilo, que não tinha a mochilinha, nem o saco, não, era cesta, era balai, e saía. A campanha tomou um vulto, porque começou a cuidar dos abrigos. Esse Jaime Robenberg era um espírita, mas que conviveu na década de 30 com a Irmã dos Pobres, que fazia campanha do Quilo nas ruas de Salvador, para manutenção da obra. E quando ele chegou no Rio, numa reunião mediúnica, os espíritos disseram a ele: é um novo tempo. Aquela campanha que você faz, você vai fazer agora no meio espírita, para ajudar o abrigo Creche Nazareno, que mantinha 40 menores do sexo feminino. Aí a campanha do Quilo começou a ter a dinâmica extraordinária sob a liderança de Elia Soberana. Está me entendendo que ele disse: ah, Elia Soberana, pai. Não, ele era aquele arauto que desde pequeno acreditava, lutava, e todo domingo ele estava fazendo campanha do Quilo, mas a esposa dele não estava preparada para isso, né? Isso é para tudo distante. Imagina a queda naquela época de uma filhinha dele, certo? Mas numa noite que ele chegou, de manhã, a esposa dele disse assim: sobrinha, dona Elza, sobrinha, ontem à noite você, no meio da madrugada, me acordou. E você estava pálido. E você olhou para mim e disse assim: Elza, minha filhinha, é assim que você trata a gente. Elza, minha filhinha, aqui não é sobrinha, não, aqui é a doutrina do menino. Passa o recado para a sobrinha, mediunidade sonambúlica. Certo? Diga a ele que o trabalho para valer está começando. Ele se prepare, porque ele tem um trabalho a desenvolver no seio da família espírita. A família espírita precisa, eu só dizer mesmo, não esqueça de dizer a ele. Disse a ele, Oxi. Mas ele disse, nunca tomou a consciência das coisas, não. E foi, com a separação, veio para o Recife, chegando aqui, saudade da campanha do Quilo, procurou a Escola Espírita Maria de Nazaré, o Lacesse Costa, e aqui em 46 deu início ao trabalho de campanha do Quilo na cidade do Recife. Certo? E a campanha do Quilo era agora forte na liderança, tomou a rédea. E dentro de 3 meses, nós já tínhamos 13 instituições espíritas fazendo campanha do Quilo. Numa dinâmica
assombrosa, que muita gente dizia que era obsessão. Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, na época, dizia assim, tem um bocado de pessoas. Mas eu comecei com Adalto, na época, gente. Adalto se encarnou com 101 anos. E Adalto me disse, Antônio, eu sou muito amigo do Leopoldo Machado, e a gente se respondia na época da guerra. E eu tenho a cópia de das cartas, eu tenho em casa, pretendo fazer um acervo junto com Getúlio no futuro, lá na escola do Tiro, para a gente colocar esse acervo. Né? Então, gente, na Sobreira, começa a espalhar a campanha do Quilo por todo o canto no Recife, e a campanha do Quilo aqui pegou. Mas pegou de uma forma assustadora. A gente, vamos dizer assim, rua, todo canto. Mas Sobreira precisava dizer sair da campanha do Quilo pelo resto do Brasil. Porque a campanha do Quilo tem que se firmar na Casa Espírita. E quando ele chegou na Bahia, adoeceu de tanta viagem, mudança de clima, ficou dodóizinho e quase morre. Passou um ano internado, foram 2 anos de crise séria no pulmão dele, passou um ano internado no hospital da Aeronáutica. E ele posteriormente tornou-se oficial da Aeronáutica, certo? Ele, quando chegou na Bahia, tinha os espíritos disseram para ele, todo trabalho parou aqui. Com referência à campanha do Quilo, volta para Recife e lá fundará um abrigo, como você manter ocupado, que se chamará Casa dos Humildes. Eu não tinha ideia de fazer um abrigo. Ele ficou chateado com o espírito na noite, mas eu vou parar, voltar a fazer um abrigo. E aí ele disse, e a campanha do Quilo? O espírito lá dele, na Bahia, em Itabuna, e até hoje tem a escola do Quilo de Itabuna, disse a ele assim, olha, a campanha do Quilo já está sendo cuidada. Aí quem cuida da campanha do Quilo? Além de dizer a minha esse espírito extraordinário que vocês conhecem, Alta de Souza. Já ouviram falar desse nome? Já, gente, já. Alta de Souza foi a primeira poetisa negra do Brasil. Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Ainda como católica, era adepta de São Vicente de Paulo. E ela realizava a campanha do Quilo sozinha nas ruas de Natal de Macaíba. Gente, hoje a gente vai de Natal, Sociedade Espírita de Rio, ontem 70 jovens realizando a campanha do Quilo na terra de Alta de Souza. Coisa linda da espontaneidade daquele jovem. Está compreendendo? Se mistura gente de todas as classes sociais, como um só grupo. Aí você vai contando a forma, a afinidade, o amor, o preconceito acaba. O preconceito acaba. Onde eu vejo promotor de justiça, eu contei um médico, um casal de oncologista, médico, dono de uma clínica, com aquele pessoal mais simples, mais singelo, tudo num amor extraordinário de arrecadar quem tem para ajudar quem não tem. E são histórias interessantíssimas. Montaram uma fábrica de sandália para distribuir para os pobres. Quem deu? Uma pessoa que tinha escrito ela, bateram. Ele olhou assim e disse, olha, eu tenho um bocado de máquina de uma fábrica de sandália. Vocês querem? Eu dou para a campanha do Quilo. Levaram lá para a 78, tem uma fábrica de sandália que vende campanha do Quilo. Essa sintonia. Estão entendendo? Aí, gente, Alta de Souza, para conhecer, veja o filme de Valdo, né? Pereira Franco, quando Divaldo está registrando os filhinhos dele, lembram? Quem assistiu o filme? E quando vai registrar, que o oficial tabelião do cartório pergunta a Divaldo, você quer registrar esse menino? É, quero. E quem é o pai? Ele fala, pai sou eu. E a mãe? Divaldo faz, tem mãe não. Calado. Aí o cara do cartório diz, eu nunca vi filho sem mãe não, eu sem pai, sem nada. Ele disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Quando ele olha, está o espírito de Alta de Souza, aquela uma negra, né? Vem daquele cabelo bonitinho, magrinho, e diz assim para ele, bota meu nome, diga que a mãe é Alta de Souza. E ele chega para ele, Anjo do Oficial de Alta de Souza, é o nome da mãe. O rapaz nem pergunta,
assinado aí, vocês sabem quantos filhos de Paulo da Bota, como ele nome de Alta de Souza. É só para a gente ter ideia desse espírito, que é a própria filosofia da campanha do Quilo. Por quê, gente? Porque quando o pessoal leva a campanha do Quilo para Chico Xavier, certo? E lá em Leopoldo, 1953, a primeira mensagem que vem é de dizer alimente-se. E é justamente essa mensagem que diz: espíritas, vamos sair de dentro das quatro paredes do centro espírita e levarmos o Consolador prometido por Jesus em forma de atitudes e exemplos. Não em palavras. Atitudes e exemplos. Vem aqui, veja o fruto dessa obra em qualquer sentido. Aí, gente, o espírito seguinte que Chico Xavier recebe, quem é? Alta de Souza. Alta de Souza. E ela diz que cuida desse trabalho lá no centro-sul do país. Aí lá, eles decidiram chamar a campanha do Quilo lá de campanha de fraternidade Alta de Souza. Nós participamos de uma reunião ainda esse ano. Aí nesse ano eu estive lá e me chamaram para ressignificar o nome. Na hora que eu me acostumar com o nome campanha do Quilo da Alta de Souza, na hora que aí quem estava dirigindo a reunião era Zé Gonçalves Pereira. Dizem que ele era um dos mentores espirituais do nosso lar encarnado, certo? Ele bateu na mesa. De jeito nenhum, campanha do Quilo é campanha do Quilo, campanha de Alta de Souza, Alta de Souza. São questões de raízes que vocês ainda não têm capacidade. Então, meus irmãos, isso é uma rápida história de movimento. E não tem coisa mais gostosa de que sermos trabalhadores de Jesus, não é isso? No ir de pregar. Quem não vê, venha, viu, gente? Venha. Eu vou marcar, vou trazer um grupozinho para aqui. Quando fizer uma campanha gigante de novo para o ano, para conferir quem está aqui, está lá na campanha, para a gente cantar a caridade, conforme Maria Madalena, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, Teresa de Alva, Santo Antônio, Elia Sobreira, Irmã Dulce, a nossa Lúcia, Paulo de Tarso, Deus nos abençoe. Que assim seja. Minha gente, vai ser cobrado. Essa visita está faltando aqui. Da outra vez que ele veio, é a segunda vez, né, que a gente tem esse privilégio de assistir a palestra de Toninho. Agradecer, porque ele conta pra gente, a gente teve o privilégio de em 50 minutos entender a história por trás da campanha do Quilo. Ele trouxe ali a história de Jesus, da conversa de Paulo, e enfim, e o porquê da gente estar na rua hoje com a campanha do Quilo. Nos mostra que nós, cada um que está aqui, você, cada um é capaz de multiplicar esse amor. Então venham, participem, porque você é capaz de multiplicar essa mensagem de Jesus, que a caridade, sem a caridade não há salvação. E é isso. Muito obrigada. Volte sempre. E vocês são muito convidados. Em dezembro a gente vai ter a campanha do Quilo, o segundo domingo do mês. Prometo que na quinta-feira, antes da campanha do Quilo, eu vou lembrar para vocês virem. A gente sai às 8 da manhã, passa, a gente divide a turma em duas. Uma turma vai para a direita, outra turma vai para a esquerda. A gente passa em cada uma das casas. E vocês vão ver os vizinhos de vocês, vão poder fazer esse papel de anjo. Com pessoas que vocês conhecem, vão poder levar a palavra que pode fazer a diferença na vida de pessoas que vocês conhecem. Então, obrigada, Toninho, e obrigada por vocês também terem assistido aqui a palestra. Espero que vocês tenham gostado, que essas palavras também transformem vocês. Muito obrigada. Um beijo, irmão, com Deus. Então, vamos encerrar a nossa noite agradecendo a todos vocês, agradecendo também a Jesus por mais uma noite, por mais uma quinta-feira que nós tivemos o privilégio de contar com a presença de vocês, com a presença dos nossos irmãos espirituais, para que a gente possa seguir para nossas casas em paz, com amor. Pedir aqui para o meu amigo Toninho dizer algumas palavras para a gente encerrar com o nosso Pai Nosso, Toninho. Meu querido Jesus amado, humildemente aos teus pés, humildemente em espírito, te agradecemos pela noite de hoje.
E Jesus, dentro da nossa pequenez, da nossa ignorância, até da nossa maldade, a gente recorre a Ti, que nos ajuda a sermos trabalhadores da Tua seara, a sermos bons. E agradeço todos nós, que cada um saia daqui consciente da sua passagem e um dia retornaremos ao mundo espiritual, não é? Mas com a consciência de que vivemos, sofremos, perecemos, mas amamos e nunca nos faltou a esperança, que é o dia que nos vai chegar a Deus, nosso Criador, Pai amado, Pai querido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, que é a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me converte, me ilumina. Amém. obrigado. Oi pessoal, rapidinho. Era para ter falado quinta-feira passada, esqueci. Algumas pessoas que estão vindo frequentar a casa, aí me procuraram para dar o nome. Não precisa dar um nome para frequentar a nossa casa, frequentar o trabalho. Esses nomes que a gente faz as chamadas, são pessoas descadastradas para receber a cesta. Então, por isso que a gente faz as chamadas de quem está. Mas para frequentar a casa, para assistir a palestra, não precisa dar nome, entendeu, pessoal? São todos bem-vindos. E nós, como não temos cestas suficientes, por isso que a gente faz o cadastro e tem aquele critério de não ter falta. E os que recebem cesta, se a condição deu uma melhorada e não precisar mais da cesta, nos avise que aí a gente deixa de passar a cesta e passa para outra família. Ok? Vamos devagar aí. Deixa eu diminuir a fila. Primeiro as mães e as crianças. Água de cabeleira, pessoal. Tá bonitinha, tá bonitinha. Alguma dúvida que queiram perguntar? Eu tô brincando, filha, não sabia que ela tá bonitinha. Aí, tá vendo? Isso é uma forma de colaborar com a casa, ajudar as cadeiras. Se tiver copo pelo chão pegando, isso é uma forma de colaborar. Vamos distribuir os lanches. E temos bolo lá que está sendo vendido, viu? Bolo sem glúten, bolo de chocolate, mandioca. A feira, desça daí, por favor. Desça daí.
Deus.